Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana, nossa colega. Boa noite também para o nosso convidado e a todos que nos assistem nesse momento. Temos também, como o Barrocal mencionou, a presença de Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Oi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Barrocal e todos os nossos queridos leitores que nos assistem. E também temos um convidado especial, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro. Mas pouca gente conhece ele por esse nome, conhece mais como Cacai, que é um grande defensor do Estado Democrático de Direito, integrante do grupo Prerrogativas e sempre aí presente, nunca se furtou a lutar pela defesa da democracia e do Estado de Direito no Brasil. Seja muito bem-vindo, Cacai. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Mariana, Barrocal. Eu tenho a honra de sempre estar do lado de vocês e tenho dito uma coisa importante, que vocês foram relevantes e fundamentais no momento em que a mídia tradicional estava apoiando o golpe. Então, eu gosto sempre de ressaltar a importância dessa imprensa forte, dessa imprensa. Eu nunca chamo de alternativa. Eu chamo da imprensa que tem um poder diferente do poder tradicional. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Eu que agradeço, Cacai. Aliás, o Cacai também é um dos colaboradores da última edição de Carta Capital. Ele escreveu um artigo que integra o conjunto da capa, que neste momento o Cacá, nosso editor de vídeo, deve estar exibindo para vocês. Cacai, a gente já vai entrar no 8 de janeiro, né, que é o tema que te trouxe para a última edição de Carta Capital e que movimentou a semana. Mas antes eu gostaria de perguntar para você sobre a nomeação do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF. Na sua avaliação, Lula acertou nesta indicação? Olha, eu acho que foi um gol. É muito difícil você ter a oportunidade de ter um ministro do quilate do ministro Lewandowski, que sai da presidência do Supremo, que sai da vice-relatoria do caso do Mensalão, sai de uma longa história de um ministro independente, culto, contra-majoritário no Supremo, e que pode dar ao país a hipótese desse mesmo ministro ser ministro da Justiça. É de uma felicidade única. Assim. O Lula foi muito feliz. A vida, você sabe que ela surpreende, né? Quer dizer, como é que você poderia imaginar que um ministro como Lewandowski, que fez toda uma trajetória de independência, de cultura humanista, de formação garantista, de repente pudesse, num dado momento da vida, virar ministro da Justiça? Eu conheço o ministro num Não período da sua precisava vida. até, né? Não, nunca, ao contrário. Até estou torcendo para que ele passe os casos dele, os últimos, para mim, entendeu? Que sou advogado e tal. O ministro Lewandowski é uma figura ímpar, ímpar. Ele tem uma possibilidade única de mostrar, eu penso assim, né, para aqueles que criticam, está tendo agora uma questão ridícula na mídia aí, comparando a nomeação dele com a nomeação do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um corrupto. O Sérgio Moro era um ministro, era um juiz que impediu a nomeação do Lula para poder favorecer ao então candidato Bolsonaro e depois aceitou ser ministro. Isso é um caso clássico de corrupção. Qualquer estudante de direito sabe disso. Então, a mídia está fazendo essa mídia louca que existe hoje no Brasil, no mundo, né? Comparação com a nomeação do ministro Lewandowski, eu quero registrar aqui que o ministro Lewandowski tem
todas as condições, todas, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro da Justiça, e o que ele quiser. É um homem íntegro, um homem que tem uma capacidade intelectual enorme. E acho que o Lula foi muito feliz. Do meu ponto de vista, eu vou ser sincero, eu sou muito amigo do Marco Aurélio de Carvalho. Nós tínhamos, num dado momento, uma pretensão, que é o fundador do Grupo Prerrogativas, uma pretensão de que talvez ele pudesse ser ministro da Justiça, porque tem condições plenas para isso. Mas quando surgiu o nome do ministro Lewandowski para ocupar o cargo, nós todos recuamos. Não existe nome melhor, sob todos os aspectos. Veja bem, se você me permite fazer uma análise rápida do que significa ser ministro da Justiça, eu sou só advogado, mas eu advogo há 40 anos no Supremo Tribunal Federal. Fui advogado de 4 presidentes da República, vários governadores, e convivi com todos os ministros da Justiça dos últimos anos, não com os bolsonaristas, onde eu não tinha nenhum tipo de interlocução. E penso que posso dizer para vocês uma análise técnica, não uma análise passional. O que é importante no ministro da Justiça? Ele tem que ter uma interlocução com o Poder Judiciário. Não tem ninguém no Brasil que tenha a melhor interlocução do que o ministro Lewandowski, com autoridade. Ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele foi ministro de uma extrema segurança jurídica. Você pode discordar, quem pode discordar das decisões dele, mas nunca pode questionar, porque ele é um técnico absolutamente bem fundamentado em tudo. Depois você tem a relação do ministro Lewandowski com o Ministério Público Federal, que é absolutamente respeitosa e ele se faz impor. Isso é Ministério da Justiça. Depois você tem uma coisa que é fundamental, que é a relação dele com todos os poderes constituídos. O ministro Lewandowski, além da sua clássica definição de um homem que é culto, respeitoso e foi presidente do Supremo, ele pessoalmente é uma das pessoas mais inacreditavelmente polida, educada, gentil, charmosa. Quer dizer, ele recolhe todos os pressupostos básicos para você fazer esse primeiro momento, que é grave, mas que é fundamental, que é ser ministro da Justiça. Só, não sei se eu estou me alongando, mas eu queria explicar um pouco para vocês. O ministro Jobim disse uma coisa muito importante e interessante. Jobim é um gênio e, além disso, é bem-humorado. Ele disse: o Ministério da Justiça é da toga à taga, quer dizer, como é que chama? Ele fez uma observação do índio à toga. E isso é a realidade, é muito amplo o Ministério da Justiça. Então, no momento crítico que nós estamos vivendo, um homem como o ministro Lewandowski, que tem sabe assim, o reconhecimento geral de todos. Você pode ser contra ele por um motivo ou outro, mas ninguém ataca o ministro Lewandowski. Só esse idiota do Moro, que é um indigente intelectual, um homem que vai ser caçado essa semana, então está desesperado e tal. Mas nós temos esses pontos que têm que ser, do meu ponto de vista, ressaltados. O ministro Lewandowski representa o ministro da Justiça como ninguém representaria hoje. Não tem. Nós não temos ninguém. Eu apoiei o Marco Aurélio do Prerrogativa para ser ministro da Justiça. Mas eu reconheço, e falei isso com o Marco Aurélio, e ele concordou plenamente comigo, que a partir do momento que o ministro Lewandowski colocou o nome dele,
ou que o presidente da República quis que o nome dele fosse colocado, não há nenhum tipo de questionamento, acabou. Não tem ninguém que tem o espaço dentro do Poder Judiciário. E esse é um dos requisitos do Ministério da Justiça. Relacionar-se com o Poder Judiciário, com o Ministério Público Federal. Então, o outro ponto, se me permito já dizer, é que o ministro Lewandowski ele tem uma oportunidade única na vida dele agora. Porque até agora a vida dele, ele é um homem 100% bem-sucedido. Agora vão colocá-lo numa fria sem tamanho, que é o enfrentamento da segurança pública. Eu, como sou um admirador dele, não diria amigo, sou um admirador. Tenho contato pessoal com ele, tenho a honra de me relacionar com ele. Mas eu cheguei a perguntar, assim, intimamente, será que ele vai aceitar enfrentar essa questão grave da segurança pública? Porque eu não sei se ele tem, e aí eu vou fazer um questionamento que não é indelicado, mas que é grave. Será que ele tem um perfil para fazer o enfrentamento da segurança pública no Brasil? Nós temos hoje um momento gravíssimo. Talvez o maior questionamento do Brasil hoje seja a questão da segurança pública. E ela não se situa entre esquerda e direita. A Bahia, que é governada pelo PT há anos, tem um caos de segurança pública. O Rio de Janeiro, que é governado pelo fascista dos milicianos, tem um caos de segurança pública. Como resolver isso? E nós temos que ter um conhecimento histórico e jurídico de que Estou falando demais, né? Não, ao De que contrário. Você está antecipando perguntas. De que o governo federal não pode tudo, o governo federal não tem poder para tudo. Eu vou parar um pouco de falar para poder ouvir perguntas e eu acho que o ministro Lewandowski está entrando numa área extremamente delicada em que nós temos que discutir muitíssimo e desculpa, eu falei um pouco demais. Não falou não. Doutor Cacai, boa noite mais uma vez. Eu gostaria de lhe perguntar justamente sobre segurança pública. O senhor começou, no final da sua resposta, a colocar alguns pontos de vista, mas vou perguntar objetivamente. O que o senhor imagina que o futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, fará na área da segurança pública? Ele terá uma atuação um pouco mais linha dura, como tem sido aquela adotada por Flávio Dino, por exemplo, no enfrentamento ao crime organizado? Ou ele priorizará, por exemplo, o combate ao encarceramento massivo nos presídios, algo que ele fez quando era presidente do Conselho Nacional de Justiça? Ou vai fazer um mix das duas coisas, enfim? Olha, você coloca uma questão de uma importância transcendental. Eu fico impressionado. As pessoas não conseguem entender que, sem enfrentar o caos do sistema penitenciário, nós não estamos enfrentando a questão da segurança pública. O Brasil tem o pior sistema carcerário do mundo. Nós temos o terceiro maior sistema carcerário, com 800 mil pessoas presas. Prende-se muito, prende-se mal, um poder judiciário absolutamente punitivo. E aí tem umas coisas interessantes que compete a gente pensar, pelo menos. Você tem uma política de Estado que não prioriza enfrentar o desencarceramento. O PT fracassou, nunca enfrentou essa questão. Nenhum governo do PT foi propositivo, nenhum. A esquerda, na verdade, é punitiva. Nenhum governo do PT foi propositivo para enfrentar a questão do sistema carcerário brasileiro. E aí nós temos uma questão interessantíssima.
O ministro Lewandowski participou do julgamento da DPF, que tornou o estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro pela absoluta miserabilidade do sistema. Vocês sabem disso. E aí saiu uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que o Poder Executivo tomasse as providências, dando 60 dias, depois 90 dias. Isso, a gente sabe que, na verdade, é uma balela. Essas decisões não têm força cogente, elas não têm executividade. Aí agora, veja só que situação dramática nós estamos vivendo. O ministro do Supremo Tribunal, da maior respeitabilidade, você tem dois ministros que, naquele momento, que eu podia dizer que eu respeitava acima de tudo, um deles era o ministro Ricardo Lewandowski, e que votou, e agora já estou me colocando contra ele, imagine. Essa é a vida do advogado, né? E que votou dizendo que tinha o estado de coisa inconstitucional, pela miserabilidade do sistema penitenciário brasileiro. Acionou o Poder Executivo. O Poder Executivo não faz nada. Não tem como fazer, não tem como executar. Sabe quem é agora o Poder Executivo? O ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski acaba de assumir, vai assumir 1º de janeiro, 1º de fevereiro, mas já está nomeado como tal, como ministro da Justiça. Então, a ele cabe dar execução à decisão que ele tomou enquanto ministro. Olha que coisa interessante da vida. A vida dá, nega e tira, já dizia o poeta maranhense. Então, nós estamos num momento de muita, eu diria, no mínimo, de muito interesse jurídico, político, social, e todos nós cobramos. Porque eu não conheço. Sou advogado do Supremo Tribunal há 40 anos. Não conheço um homem com a estatura intelectual, moral e absolutamente preparado como ministro Lewandowski. Será que ele vai ter condições de dar seguimento a essa ordem do julgamento que ele foi o ministro? Olha que ironia da vida. Sabe por quê? Porque, na realidade, nós não temos como dar seguimento àquilo que nós estamos defendendo há muitos anos. O sistema penitenciário brasileiro é falido. O PT, a esquerda, nunca fez nada pelo sistema penitenciário. Essa é a mais dura realidade que nós temos que ter. Então, agora nós vamos ter uma oportunidade única. Vocês, uma imprensa independente, vai poder dizer ao ministro Lewandowski o seguinte: o senhor participou do julgamento que decidiu pelo estado inconstitucional das coisas, pela miserabilidade dos presídios brasileiros. Quem tinha que dar seguimento? O Poder Executivo. O senhor agora é o Poder Executivo. E mais não digo e nem me foi perguntado. Cacai, mais cedo você citou o Marco Aurélio de Carvalho, e hoje de manhã o pessoal aqui da redação entrou em contato com ele para saber o que ele achava da nomeação do Lewandowski, que ele elogiou muitíssimo, disse que tem certeza que é uma pessoa absolutamente apta, competente para desempenhar esse cargo, e disse que o Lewandowski é uma pessoa que não vai se esquivar de colocar o dedo na ferida. E aí eu queria que você nos ajudasse a entender qual é a ferida mais urgente que ele vai precisar colocar o dedo. Você já citou a questão da segurança pública, e para além da segurança pública? Olha, não quero falar em nome do Marco Aurélio, que é meu irmão, meu querido amigo. Eu digo assim, repito, eu apoiaria, se não fosse o Lewandowski. O Lewandowski era imbatível. É um nome que não tem nenhum tipo de questionamento. Assim, o Lula foi muito feliz. Eu acho que nós temos muitas feridas. Eu tenho uma vantagem na vida de ser só advogado. O ministro Flávio Dino, que foi um grande ministro da Justiça, eu discuti com o Flávio Dino
10 dias antes dele tomar posse, que eu achava que tinha que ter a divisão do Ministério, porque eu acho que o Ministério da Justiça é uma coisa, o Ministério da Segurança Pública é outra. Penso que o ministro Flávio Dino foi um grande ministro da Justiça. Por sinal, um interlocutor fantástico da democracia, um interlocutor fantástico para nós enfrentarmos ainda esse momento difícil dessa direita que está ainda à flor da pele. Mas eu não consigo ver, em todo esse momento, em todas as vias do mundo, um projeto de segurança pública efetivo. Eu tenho essa angústia, eu vou dizer, essa angústia. Eu acho que a grande discussão que nós vamos ter agora é sobre segurança pública. Essa é a grande discussão. O Brasil, e é muito difícil, porque, veja bem, o poder do ministro da Justiça, poder federal, é muito pequeno a segurança pública. A segurança pública está toda posta nas mãos dos estados. Nós tivemos uma época em que discutiu-se, na época da Dilma, de tentar fazer um projeto de corresponsabilidade, que quase passou, mas eu acho que não passou. O ministro Eduardo Cardoso foi muito participante disso, porque você, veja bem, não adianta você falar que a segurança pública vai ser do Estado, vai ser do secretário indicado pelo ministro Lewandowski, porque quando você colocar essa questão para os grandes estados onde está o dinheiro, Minas, São Paulo, Rio, ninguém nem presta atenção. Porque a legislação é completamente equivocada. Nós temos que ter uma modificação, talvez constitucional, para que seja, no mínimo, uma corresponsabilidade. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não adianta nós falarmos que a segurança pública é o grande entrave brasileiro hoje. Você tem um governador de estado, São Paulo, que é um fascista, só que é um fascista educado. É um fascista que não é bobo. Ele quer ser o candidato em nome do Bolsonaro, mas ele não quer ser um bolsonarista, porque nós estamos derrotando o Bolsonaro. Aí ele diz, não vai ter aqui Câmara nos policiais. O que o Poder Judiciário, o que o Poder Executivo pode fazer? Nada. Nada. Se nós não tivermos a consciência de que essa questão está posta no sistema de distribuição de poderes, que o Poder Executivo, o Poder Federal não pode quase nada, nós vamos estar fazendo uma balela. Quer dizer, o ministro Lewandowski vai ter que ter um cara ligado à segurança, que eu espero que seja um cara que realmente conheça a segurança. Esse é um problema que nós temos na esquerda brasileira. A esquerda brasileira frustrou todo mundo que conhece o sistema penitenciário. Nunca fizemos nada, zero. E agora, eu sou advogado criminal, não faço política. Aliás, Cacá, eu vou aproveitar que você está mencionando esse ponto, porque tem algumas pessoas, o Carlos Almeida, o Edmilson Montenegro, que perguntam do Capelli. Se você acha que o Capelli talvez seria uma pessoa adequada para continuar à frente da gestão da segurança pública no Ministério da Justiça. Olha, eu sou amigo do Capelli. Jantei com ele antes de ontem. Quero que ele seja candidato a governo do Distrito Federal. O Capelli é um grande nome para uma série de coisas, mas é óbvio, ele não entende nada de segurança. O Capelli é um cara que é genial, preparado, muito ligado ao Dino, foi secretário de segurança, foi secretário executivo do Dino. Pois as pessoas perguntaram assim, mas tem um pessoal especialmente da imprensa, que eu fico morrendo de rir. Os caras falam assim, como é que eu tiro o Capelli de ser secretário de segurança do Lewandowski? Como é que você pode imaginar botar um secretário de segurança que não seja da sua confiança? É óbvio que o Lewandowski tem que ter o direito de colocar, espero que seja o Manuel Carlos. O Capelli é um grande cara, um cara preparado, que demonstrou ter uma autoridade enorme naquele momento.
Mas é óbvio que de segurança pública ele não tem nenhum expertise, ele nunca estudou. Ele é um jornalista, gente brilhante, meu amigo querido. Mas é óbvio que ele não pode ser colocado para cuidar da segurança pública, gente. Nós temos que parar de achar que as coisas são colocadas por acaso. Ele foi um grande interventor? Foi. Ele demonstrou ter autoridade? Demonstrou. Ele se qualificou para ser candidato a governador do DF? No meu ponto de vista, sim. Inclusive, há 8 meses atrás, eu estava conversando com o ministro Zé Disseu, o ministro falou: presta atenção nesse capela, que esse cara pode ser nosso candidato a governo. Mas nada mais do que isso, gente. Nós temos que. Olha, amador que deu certo, só Aguiar. Essa é a verdade. Não dá para colocar alguém que nunca cuidou de segurança para cuidar da segurança. Por que ninguém nunca conversou com o Freixo? O Freixo, evidentemente, espero que não aceite nunca cargo nenhum. Está agora feliz da vida, cuidando da Embratur. Mas ele conhece segurança pública. Você entendeu a diferença que eu estou dizendo? Uhum. Como você me cortou, agora eu vou permitir. Tá certo. Tá certo. É verdade, quer dizer, eu adoro o Capelli, meu amigo. Acho que ele é um grande caso, foi um excelente interventor. Mas daí é dizer que o cara, porque teve autoridade, tem conhecimento, as pessoas têm que ter uma compreensão maior do todo. Não é possível. Nós estamos num momento do Brasil que nós precisamos ter pessoas. O ministro Lewandowski, em qualquer momento, seria um grande ministro. Pelo menos uma grande indicação. Né? E eu espero que ele tenha. Aí é o mínimo do mínimo. Assim, eu estou horrorizado de ver parte da imprensa dizer: não pode mudar o secretário executivo. Nenhum ministro que tem um pingo de responsabilidade e dignidade vai assumir o Ministério da Justiça sem ter liberdade para colocar o seu secretário executivo, que é quem dá a executividade dos seus projetos, os seus ministros, os seus secretários mais importantes. Eu penso que o Capelli é um grande nome. Se as coisas encaminharem e ele for candidato, falei com ele, já falei com ele antes de ontem, a governador de Brasília, para mim será uma maravilha, para derrotar essa fascista dessa Damares e tal e tal. Mas uma coisa é uma coisa, nós temos que ter um reconhecimento de que a coragem, o destemor, a autoridade não substitui a necessidade que nós temos que ter de um programa de segurança nacional. Alguém que conheça o sistema de segurança nacional. Eu não conheço. Não mexo com isso. Mas tem que ter. O doutor Freixo, Marcelo Freixo, não vai nem querer mexer com isso. Mas tem que ser ouvido. É uma pessoa que dedicou a vida dele inteira à segurança nacional. Ele foi relator da CPI mais importante que teve no Brasil sobre segurança, CPI das ministras do Rio de Janeiro. Então, eu acho que seria muito bom que vocês, da imprensa, fizessem uma mudança um pouco do sistema das perguntas, entendeu? Quer dizer, por que nós estamos patinando? Nós estamos patinando porque não temos projeto de segurança. Não existe um projeto, existem questões pontuais. Eu hoje vi uma entrevista, eu estava na praia e tive a paciência de ficar vendo uma entrevista do Zé Eduardo Cardoso, que foi maravilhosa, ex-ministro da Justiça. Ele mostrando a fragilidade e a dificuldade que é fazer política de segurança nacional no Brasil. O Estado pode muito pouco, é tudo o Estado federal, o Brasil. É tudo através. Como é que você vai colocar, já que não tem dinheiro, como é que você vai colocar, vai obrigar o Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico do Brasil, que tem um governador absolutamente bolsonarista, que só não será candidato se o Lula não for candidato, que diz simplesmente o seguinte: eu não boto Câmara, não quero, porque eles têm o dinheiro. Olha, se você pegar os números, é assustador. A Polícia Federal tem 13 mil
efetivos. Eu não vou dizer exatamente os valores, os números, não, porque não é minha área, mas São Paulo são 630 mil. Então, nós estamos brincando, nós mudamos a Constituição e damos uma discussão efetiva sobre o poder daquilo que nós achamos que é importante, ou nós vamos ficar brincando que estamos fazendo política de segurança. O Brasil não tem política de segurança. Não tem política de segurança. Está na mão dos estados, e aí você tem um Zema, que é uma tristeza nacional, você tem um Tarcísio, que faz o que quer. Então, nós temos que ter uma discussão diferenciada. Eu espero que o ministro Lewandowski, para mim, é o cara mais preparado para ser ministro da Justiça nesse momento, com a autoridade que tem, com a respeitabilidade que tem, ele possa mudar essa discussão e levar essa discussão para o Congresso Nacional. Porque se nós não tivermos uma política efetiva que dê valor àquilo que nós podemos tentar concretizar em termos de política de segurança pública, nada vai valer, meu amigo. Nada. Quando você chegar lá no estado de São Paulo, o que vai valer é o que vale aquele senhor lá, que é o tal do Tarcísio, e que coordena o Estado com o chicote na mão. Essa é a verdade. Cacá, eu queria insistir no tema da segurança pública aí, o senhor que destacou a importância dele hoje no debate público, disse também que falta um projeto a esse governo federal, que vá lá, é um governo mais ou menos de esquerda. Mas a pergunta aqui é a seguinte: a esquerda não tem dificuldade para lidar com esse tema, historicamente falando, porque, no fundo, ela tem uma receita que é de longo prazo e o problema é hoje, no curto prazo? A esquerda não precisa de um pouco mais de mão pesada no tema da segurança pública? Olha, eu sou um crítico dos projetos de esquerda ao longo do tempo, né? A esquerda é punitivista. Se você for ver as leis que a dita esquerda colocou, aí são a grande maioria delação premiada. Tudo isso veio da esquerda. A esquerda é um manancial de estudo psiquiátrico e freudiano, e sei lá o que seja, entendeu? A própria lei de drogas, né? Quase tudo, né? Assim, eu não consigo muito entender. Assim, a esquerda é punitivista. Uma vez eu falei isso num debate lá em casa, quando teve o projeto anticrime, apresentado pelo fascista do Moro, ele teve uma briga com quem? Com o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara. O Rodrigo montou um grupo de estudos e esse grupo de estudos resolveu reunir lá em casa. E durante um ano, mais ou menos, 12 ou 15 deputados, uma vez por semana, com 4 ou 5 advogados criminais, nos reunimos para discutir o projeto anticrime. Naquela época, para mim, foi uma experiência muito rica. Né? Nós conseguimos derrotar o Moro em praticamente tudo e tal. Mas eu vi nitidamente como a esquerda é punitiva. E alguns poucos reconhecem isso. Eu me lembro do Paulinho Teixeira, que é, para mim, um dos grandes ministros hoje, um grande deputado federal, ele reconhecer isso. Então, é muito difícil. Eu não quero ser também, quer dizer, eu não vou ficar fazendo a análise daquilo das pessoas que eu estou no dia a dia ali, conversando e tal. Mas eu acho que o projeto que nós temos, nem vou dizer nós, o projeto que existe hoje, e especialmente na questão. Eu não sei se você está falando a mesma coisa do que eu até gostaria de saber se é. Eu acho que o Brasil passa por um momento que nós temos um projeto punitivo. Talvez nós tenhamos a ilusão de que a indicação do ministro possa ter alguma grande influência, não vai ter. Esse é um problema enorme que nós estamos vivendo.
eu fico vendo as pessoas falarem para mim assim, Cacai, o ministro Lewandowski indicado agora, vai haver uma grande modificação. Nenhuma modificação. O Poder Executivo não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Legislativo, com o Judiciário no Brasil. Não sei se é essa a sua questão. Gostaria de... Não, eu complemento e esclareço. Eu me refiro, no caso da segurança pública, à violência concreta. E vou dar 2 exemplos. O Brasil tem hoje, dado de dezembro da ONU, a maior taxa do mundo de assassinatos. Ok, que somos uma das maiores populações do mundo, há alguma certa proporcionalidade, mas matamos muito. E temos também um enorme tráfico de drogas. O Brasil virou uma grande rota de tráfico de drogas para a Europa, para a África, por exemplo. Eu me refiro a esse tipo de crime comum. Não, aí é muito interessante o que você coloca. Eu acho que aí, evidentemente, o Ministério da Justiça tem uma obrigação de fazer um trabalho muito interessante, especialmente a questão das drogas, né? Eu acho que nós temos eu não sou especialista nisso, mas eu acho que nós temos que ter um enfrentamento, e eu fico muito impressionado por uma questão. A Polícia Federal Brasileira, ela já conversei fora do Brasil, talvez a mais preparada do mundo. A Polícia Federal Brasileira tem uma expertise interessantíssima. Por isso mesmo, talvez, o Bolsonaro tenha querido instrumentalizá-la naquele problema. Você vai se lembrar, um dos primeiros problemas do Bolsonaro foi exatamente tentar instrumentalizar a Polícia Federal Brasileira, porque a Polícia Federal Brasileira é competente, é extremamente competente. Então, assim, sob o aspecto nós temos o Brasil eu estava hoje até ouvindo o ministro José Eduardo Cardoso, eu não sou especialista nisso, dizendo que nós somos um lugar de passagem de droga muito forte. Então, essa é uma política que tem que ser feita. E eu entendo, com todo o respeito ao ministro Lewandowski, que ele vai fazer um endurecimento nessa questão, vai fazer um enfrentamento direto dessa questão. O ministro Lewandowski, eu não sei se vocês o conhecem, mas ele é um dos melhores ministros que o Supremo teve nos últimos tempos. Absolutamente técnico, clássico, independente, mas muito corajoso. Muito corajoso. O ministro foi testado nos momentos mais difíceis da história do Supremo. Ele foi revisor do famoso processo do Mensalão, onde você tinha o ministro Joaquim colocado ali para fazer política e para fazer um sistema punitivo. O ministro Lewandowski, quero render aqui as minhas homenagens a ele, fez um trabalho técnico impressionante. Então, esse é o homem que vai agora estar cuidando das questões relativas, tanto quanto possível, no que lhe diz respeito, especialmente à droga internacional. Então, assim, eu tenho uma expectativa, eu não sei, eu sou um cara muito... Eu sou muito cético em relação aos resultados imediatos, sabe? Eu acho que, assim, é difícil você imaginar, vai mudar alguma coisa com a posse do Lewandowski? Não é assim que funciona a vida. Essa é a verdade. Primeiro que ele vai ter que se posicionar lá, vai mudar o grupo de estudo dele, de apoio e tal, mas eu acho que é um avanço. Se eu não tiver esperança que é um avanço, eu fico completamente sem acreditar que vale a pena, né? Eu sei que não vai amanhã acontecer nada diferente. Amanhã não, que é dia 1º de fevereiro, que ele vai tomar posse. Dia 2 é dia de Iemanjá. Eu acredito mais em Iemanjá do que nas mudanças dele. Certo. Lewandowski, Cacai, você disse que tá muito claro que a questão da segurança pública é urgente e aguda, precisa ser tratada com seriedade, que esse vai ser um grande desafio para o ministro Lewandowski. Você acredita
que seria uma boa separar as pastas que agora estão juntas no mesmo ministério e recriar de novo o Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça? Olha, poucos dias antes da posse do Dino, o ministro Flávio Dino, eu fui jantar com ele e defendi que deveriam ser separadas as pastas. Essa é uma visão que eu tinha e, de certa forma, ainda tenho, porque eu acho que a questão da segurança pública é tão grave no Brasil que não deve ser dito assim, Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e, além disso, sem ter uma estrutura específica montada. Conversei muito com o ministro o Flávio Dino falou, Cacá, eu discordo. E o Lula, à época, você deve se lembrar, talvez, na época da transição, o Lula defendia que deveríamos fazer essa divisão. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. Eu não gosto nunca de falar em nome do Lula, quem sou eu? Sou um advogado que acompanho a evolução política das coisas. Mas esse era o meu entendimento, falei isso com o Flávio. O Flávio foi lá e convenceu o Lula e não se separou. A partir daí, eu tenho conversado mais, estudado mais um pouco o assunto. E tem me impressionado muito com alguns argumentos que são contrários à separação. Porque, assim, o que o ministro Flávio Dino me disse lá no Fuego, meu restaurante, pouco antes de assumir? Diz, Cacai, a interlocução com o Supremo, com o Ministério Público, com tudo aquilo que diz respeito ao Ministério da Justiça, isso é o óbvio. Mas eu só terei poder se eu tiver a interlocução, mais do que isso, o poder sobre a polícia e tudo mais e tal. E olha, eu sou só advogado, mas eu vivi com todos esses ministros aí. Eu era o irmão do Márcio Tomás Bastos, José Carlos Dias. A gente conversava muito sobre tudo e tal, entendeu? E eu achava que era possível ter uma interlocução só com essa coisa que eu diria que interessa institucionalmente o país sob o lado do Ministério da Justiça. Mas me impressionou muito o que o Flávio Dino é um craque. Quando ele pega um ponto para defender, ele é bom demais da conta. Assim. Você vai deixar de lado, né, essa questão da segurança, porque nós temos um problema, repito, que eu acho que tem que ser discutido sob o prisma de mudança constitucional. Não é questão da segurança, quem manda são os estados. O governo federal não manda nada. O governo federal, se nós não fizermos uma modificação para dizer que existe pelo menos responsabilidade concorrente, o que o governo manda? Nada. Quem manda é o Estado de São Paulo. Você vai instituir as câmaras, que é uma coisa absolutamente necessária para poder diminuir a criminalidade. Vai lá o bolsonarista do Tarcísio e diz, não vou, aqui não tem. Acabou. O dinheiro dele, é só você ver os números são assustadores. São 13 mil funcionários da Polícia Federal. São 130 mil no estado de São Paulo. Então, nós temos que ter um choque de realidade. Só que quando você leva isso para dentro do Congresso Nacional para discutir, o Congresso é de um reacionarismo enorme. Então, eu sempre fui favorável à divisão, mas me rendo aos argumentos que o Flávio Dino colocou nesse dia, numa conversa séria, e depois um aprofundamento mínimo que fiz de estudar para dizer das dificuldades da divisão. Porque, veja bem, o ministro Lewandowski
para mim, o melhor nome que podia ter para ser ministro da Justiça hoje. O contato dele institucional com o Supremo Tribunal Federal, com a Procuradoria, com os demais poderes, com os embaixadores, com tudo que você pode imaginar. É o melhor que existe. O Ministro Lewandowski é quase um deus Olimpo assim, nessa história. Agora, coloca esse mesmo ministro Lewandowski para discutir com o governador de São Paulo sobre a questão mínima das câmaras. Não existe dinheiro para essa discussão. Não existe número dessa discussão. Um sistema como o nosso, que é um sistema em que os poderes, felizmente, são bem preservados, os estados têm uma força enorme. Imagina o que é você chegar hoje. Eu jamais ocuparia nenhum cargo público. Eu digo isso todos os dias da minha vida, quando me perguntam se eu vou ocupar. Imagina você chegar para conversar sobre segurança pública com o Zema. Não tem a menor possibilidade de ter uma conversa que tenha começo, meio e fim. Então, nós estamos num momento dramático. Eu não sei muito, eu sou favorável à divisão, sempre fui, mas estou convencido de que, sem ter mudanças, inclusive constitucionais, de responsabilização, nós não teríamos condições de ter um Ministério da Segurança. Para você ter ideia, o Ministério da Segurança, sem ter força objetiva de dinheiro para poder enfrentar as políticas estatais de Estado, já que são divididas, seria um ministério absolutamente esvaziado. Eu achei muito interessante quando o Dino me disse, ministro Flávio Dino, ministro Cacai, eu não posso ser ministro só junto ao Supremo, às autoridades e tal, se eu não tiver a força da polícia. Hoje tem uma coisa no Brasil, acho que só tem uma unanimidade no Brasil hoje, que é a Polícia Federal. A Polícia Federal, eu fico orgulhoso de ver o diretor da Polícia Federal é o único cargo que ninguém pensa em mudar nessa mudança agora de ministério. Ou seja, a Polícia Federal virou uma polícia realmente de Estado. Assim. O diretor da Polícia Federal está cuidando daquilo que nós, com isenção, profissionalismo tem que ser cuidado. Mas eu, que sempre fui favorável à divisão, tenho hoje mesmo, me permito ter, por essas questões puramente de estratégia financeira. Nossa, Cacai, vamos puxar o assunto um pouquinho para o 8 de janeiro. Né? No seu artigo, você aponta uma coisa que me chamou a atenção, que foi a participação da primeira-dama Janja, insistindo para que Lula não decretasse uma GLO. Então, a pergunta que eu faço é, se o presidente Lula tivesse decretado esta GLO, o que teria acontecido? E uma segunda pergunta, se me permite, como você avalia a relação do governo Lula com os militares hoje, em particular do ministro Múcio? Olha, aquele dia foi um dia muito tenso, né? Eu estava onde estou, estava aqui em Trancoso e tal. Falei várias vezes com vários ministros, inclusive com o ministro Flávio Dino, e a discussão que se dava ali é se deveria ou não chegar ao limite da GLO. Nós não queríamos a GLO. O Lula estava em Araraquara e a gente tinha medo de que, instituindo a GLO, seria uma ponta aberta para esses fascistas bolsonaristas ligados à extrema-direita das Forças Armadas viessem defender depois o artigo 142 da
que é uma história que aquele fascista do Luiz Granda defendeu, né, da primazia das Forças Armadas e tal. E eu participei de várias discussões naquele dia ali, por telefone, estava tudo muito complicado. E fiquei muito feliz depois quando vi a manifestação da Janja batendo na mesa e dizendo que não deveria ter. Eu acho que isso é uma coisa histórica, porque a sociedade é muito machista, né? A sociedade critica a Janja por um machismo idiota. Assim. Ela é uma figura preparada, que tem um espaço não só evidentemente, efetivo com o presidente, mas que tem que ter um espaço efetivo e ser ouvida como é ouvida, e é muito bom isso. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi o Edinho, que é o prefeito de Sorocaba, contou, né, que ela bateu a mão na mesa e tal, e disse isso. Porque se tivesse tido a GLO ali, o que era, dizendo de forma bem clássica, assim, eles fizeram uma invasão vulgar, depredaram os três poderes, na expectativa de que a gente caísse nessa provocação. Se o Lula tivesse decretado a GLO, nós teríamos dado poder aos militares e aí eles iam forçar um golpe. Porque como o Bolsonaro é um homem que não tem o prestígio, ele era, até dia 31, o comandante em chefe das Forças Armadas. Se prestígio tivesse, teria dado golpe. Ele não deu porque não tinha prestígio, só tinha prestígio junto à Marinha. A gente hoje sabe dos detalhes. Alguns detalhes ainda vão surgir. Então, assim, aquele momento foi um momento muito dramático. Muito dramático. E foi muito importante, porque, gente, a gente estava há 8 dias de governo. Eu costumo dizer o seguinte, no dia 31, eu estava dentro do Palácio. Eu não costumo ir à solenidade, nesse dia eu fiz questão de ir. Eu estava lá dentro vendo o Lula subir ali na rampa, junto com os invisíveis sociais, que foi muito emocionante. Era o Brasil tomando conta de si mesmo, entendeu? Foi talvez o lance mais bonito que eu vi na minha vida, representativamente falando, sobre política. É o Brasil tomando conta, inclusive como eu sou cego de um olho, eu não tenho noção de profundidade, lá atrás tinha milhares de pessoas de vermelho e tal, e eu achava que aquelas pessoas todas estavam subindo a rampa. Foi uma coisa de uma beleza incrível, entendeu? Para mim foi muito emocionante e tal. Aí depois, 8 dias, você tem a tentativa de um golpe. E esse golpe foi resistido de uma forma... Aí que nós estamos conversando aqui. Quer dizer, o Lula estava fora. O Lula, ele é um gênio político. Ele é um cara, assim, claro, ele escutou as pessoas e tal. Acho que a participação da Janja foi muito importante, muito interessante. Até porque os machistas que criticam ela, as pessoas que não podem ver a hipótese de uma mulher participar no processo. Meu Deus, isso é um avanço que nós estamos tendo. E ela bateu na mesa, segundo o Edinho, eu não estava lá, Edinho é prefeito de Araraquara, e disse que isso não pode acontecer. Nós estávamos discutindo isso todas as áreas do governo, eu não sou do governo, eu estava em Trancoso, conversando isso com o Dino, conversando isso com outros ministros, conversando com o ministro Supremo, falei com várias pessoas naquele dia. Felizmente, o Lula, com a autoridade que tem, o Lula é um estadista, ele é muito diferente. Eu não sou lulista, mas me impressiona muito a postura dele. Ele vai lá e fala, não vamos fazer. E isso, do meu ponto de vista, tirou o Brasil desse buraco que nós poderíamos ter entrado. Entendeu? Agora, claro, ainda estamos num momento de muita turbulência. Eu sei porque eu estou acompanhando o dia a dia, assim, né? Não estamos ainda fora da turbulência. Você fez uma segunda pergunta, desculpa, que eu me perdi. Como você avalia a relação do governo Lula com os militares hoje?
e, em particular, a atuação do ministro Múcio? Essa é uma questão interessantíssima. Ao contrário dos meus amigos, e tenho tido divergências enormes, eu acho que o Múcio cumpre um papel fundamental. O Múcio, quem conhece o Múcio, meu amigo, conheço ele profundamente há muito tempo. O Múcio só foi para ali para fazer o que está fazendo. Meu amigo, o Lula é o cara mais experiente que nós já convivemos. O Lula lá em casa, no dia da diplomação, que ele pediu para fazer lá em casa uma recepção, dia 9 ou 10 de dezembro, ele falou comigo: Cacai, eu não queria ser candidato. Só fui, já estava eleito, sendo diplomado. Só fui porque eu era o único capaz de ganhar da direita e do fascismo. Então, ele tem a dimensão histórica, o Lula tem a dimensão histórica de quem ele é. Você acha que ele botou o Múcio lá por acaso? Não botou, não. Ele sabia muito mais do que eu, desculpa falar isso, muito mais do que todos que estão criticando o Múcio agora. Ele sabia que precisava ter uma passagem, um ritual de passagem. Ele botou o Múcio porque o Múcio soube fazer aquilo que ele quis que fizesse. Ele, no meu ponto de vista, não tenho autorização de falar isso em nome de Lula, nunca, não falo nada em nome dele. Mas eu acho que o Lula botou o Múcio lá para fazer o que deu certo. Apagar o incêndio. É mais do que apagar incêndio, ele não permitiu incêndio. Você imagina se as pessoas assim: mas o Múcio não quis tirar os caras que estavam lá. Eu teria tirado, se tivesse me botado lá, tinha dado merda. Entendeu? Não é assim que funciona a vida. O Lula, com a experiência dele, botou um cara que tem trânsito, paciência e que faz o que o Lula quer que faça. Eu vou te dizer mais. Hein? Agora, questionado, o Múcio falou uma coisa interessante. Ninguém entrou na justiça para tirar os caras. Se tivesse entrado, a gente tirava. Olha que coisa interessante. Porque para você tirar alguém, para você desalojar alguém de um lugar, você tem, lógico que eu, 5, 6, 10, 20 vezes, conversei com as pessoas do meu grupo assim: pô, vamos entrar na justiça para tirar esses caras daí, pô. Tem que ser na justiça. Tem que ter ordem judicial. Mas se você acha que eu iria fazer alguma coisa sem consultar o Múcio, eu vou ser o estupim. Eu não sou candidato a nada, entendeu? Eu acho que o Múcio teve um papel, está tendo um papel fundamental. Entendo quem critica, faz parte do jogo. Mas eu vou te dizer o seguinte: pelo que eu conheço do Lula, pelo que eu conheço do Múcio, nada que o Zé Múcio fez foi sem o consentimento e orientação do presidente. Cacá, ainda a propósito do 8 de janeiro, nós tivemos aqui em Brasília, na última segunda-feira, um ato público com os chefes aí dos poderes para lembrar um ano desse acontecimento. E aí, nos discursos, pelo menos nos discursos da cúpula do Judiciário, me refiro ao Supremo, presidente do Supremo, nos discursos do chefe do Ministério Público, Paulo Gonet, e também no de Lula, nós vimos aí uma defesa de que sejam punidos todos aqueles que foram participantes, diretos ou indiretos, do quebra-quebra. O senhor diria que existe um pacto hoje que une o governo, na figura de Lula, com a cúpula do Judiciário e também com o Ministério Público, para ir até as últimas consequências nessas punições? Olha, eu tenho escrito sobre isso 2 vezes por semana. A minha definição, a minha convicção é que até o último artigo que eu escrevi fala sobre o tempo do poder judiciário. Nós estamos todos frustrados, porque até agora só chegou aquilo que o ministro Barroso diz que são os pretendentes a terroristas, né? Até agora, canhão. Mas eu digo o seguinte: o tempo do Poder Judiciário não é o tempo da nossa angústia
e não é o tempo da nossa ansiedade. Aconteceu um fato muito interessante essa semana. Até escrevi sobre isso no artigo que saiu ontem. Eu estava vendo aquele documentário sobre 8 de dezembro, e aí o ministro Alexandre faz uma frase assim: 40 financiadores já estão sendo investigados, tiveram medida cautelar. Aí eu falei: opa, eu conheço o processo, não tem 40 financiadores. Era 1 hora da manhã, eu mandei para a ajuda do Alib, mandei ali para os organizadores e tal. Aí, quando foi 6 horas da manhã do dia 8, isso era dia 7 à noite, a 23ª operação contra 46 financiadores. Ou seja, como o Alexandre já tinha feito e estava gravando, ele antecipou isso. Isso é muito significativo para mim. Por quê? Porque ele contou uma história que aconteceu e ele disse mais, disse assim, vão ter ações contra não só financiadores, já teve, não os grandes, mas contra os políticos, contra os militares e contra os responsáveis. Não falou família Bolsonaro, mas a gente sabe o que é. O que acontece? Nós somos democratas. Nós não queremos que sejam feitas ações com o estilo que foi feito na Lava Jato de obscurantismo, de barbárie. Então, assim, o Poder Judiciário, o time dele é diferente do time da nossa angústia, da nossa ansiedade. Esse é o nome do meu artigo. Por quê? Se nós nos unirmos com os métodos da barbárie, eles terão vencido. O que aconteceu? Não sei se eu tenho mais 5 minutos para explicar. Nós tivemos uma busca, uma prisão preventiva de 1.317 pessoas no dia. Algo que nunca aconteceu no mundo democrático. Prisão preventiva, que algumas delas... Prisão preventiva não, desculpa, prisão em flagrante. Algumas delas depois foram convertidas em preventivas, foram outras soltas e tal e tal. Aí você pegou os tais buchas de canhão, ou pretensos terroristas, como disse o ministro Barroso. A partir daí, há uma investigação necessária da responsabilidade de quem financiou, quem são os políticos e quem é que era beneficiado, os militares. Em um ano, gente, é muito pouco tempo. Eu entendo que quem não acompanha o judiciário tem a perplexidade, mas é muito pouco. Eu hoje vi vários intelectuais de esquerda criticando que não vai dar em nada. Tá dando já, e vai dar. Eu tenho convicção que vai dar. Quando eu vi esses 40 agora financiadores, me parece que políticos são 17, quem faz a análise do grupo. Não tem como não dar. Seria desmoralização da operação. Agora, claro, o Poder Judiciário, gente, é inerte. Só age se provocado. Se os 11 ministros do Supremo Tribunal resolverem sentar, eu falei 100 vezes durante a pandemia, na época lá, vamos denunciar o fascista do Bolsonaro pelos crimes da pandemia. Não podia. Tinha que ter uma denúncia do procurador-geral. Na época não tinha. O doutor Paulo Bonet, que é um homem conservador, mas ele fez um discurso muito técnico e muito correto. Eu quero dar a ele credibilidade. Então, eu acho o seguinte, eu estou falando como advogado, só faço advogado na vida. Faço política eu faço institucional. Conversar com vocês aqui é fazer política, entendeu? Mas, assim, em um ano, chegou-se a várias pessoas que é o óbvio, foram presas, flagrante, condenadas. E tem um detalhe que as pessoas não percebem. Por que as condenações são altas? No Brasil, você tem pena mínima e máxima. Como optaram por 6 condenações, abolição do Estado de Direito e tal, se condenado, não tem saída. A pena mínima é 12 anos. Quando chegarem nos políticos, são 17, ao que me consta. Vão ser 25. Quando chegar na família Bolsonaro, vai ser 30. Essa é a regra.
Eu acho que as coisas estão andando dentro da normalidade democrática. Nós não podemos querer destruir os critérios democráticos da investigação, porque se nós optarmos pela barbárie, os bolsonaristas terão vencido. Nós teremos sido levados a agir como eles. Essa é a minha visão. Perfeito. A gente está chegando no finalzinho do programa, mas antes de encerrar, eu também queria fazer uma pergunta sobre o 8 de janeiro, Cacai. Num dos artigos que a gente publicou na edição especial sobre esse tema agora, que está chegando no ar hoje, chega nas bancas amanhã, o Luiz Gonzaga Beluso trata esse episódio como... ele fala sobre o pequeno fascismo do cotidiano que floresce nos indivíduos que carregaram na alma as frustrações da sociedade de massa. E aí eu queria que você nos ajudasse a entender que caminhos que a gente pode trilhar para combater esse pequeno fascismo do cotidiano e o que é que ficou de lição para a sociedade brasileira desse 8 de janeiro. Olha, eu não li o artigo, eu teria dificuldade de fazer uma resposta mais, diria, completa do que você pergunta. Mas o que eu acho que nós podemos levar do que nós passamos é que nós estávamos sendo vencidos no dia a dia por um grupo que dominou a mente, o Estado, as relações, dominou o Brasil. Eu tenho dito e tenho escrito que a coisa mais difícil que nós temos é termos como adversários pessoas que não têm nenhum critério. Eu sou um homem adepto ao diálogo e ao debate. Sou advogado criminal na minha vida inteira. Eu não tenho nenhum medo, nenhuma dúvida, nenhum temor em fazer qualquer tipo de diálogo aberto. Ocorre que esse grupo que dominou o país é um grupo que fez uma estratégia de dominação através da mentira, através daquilo que nós mais podemos temer, que é cooptar a mente das pessoas através de histórias, mensagens completamente descompromissadas com a realidade. É muito difícil, menina, você partir para qualquer discussão com quem não tem critério. Eu sempre digo o seguinte: a discussão ela se dá sempre e em qualquer nível com quem tem condições de se contrapor a você. Mas quem tem a mentira como critério, e é um critério objetivo, o que o Bolsonaro fez no Brasil foi estabelecer, no meu ponto de vista, tenho escrito muito sobre isso, foi estabelecer uma definição de que o que era importante era uma história que eles criaram, independentemente da verdade. Aí fica muito difícil. É difícil você ter um diálogo com quem não tem diálogo. É difícil você estabelecer qualquer tipo de relação com quem tem uma verdade própria. E é uma coisa estabelecida. Eu digo o seguinte: o que eles faziam, e fazem ainda, evidentemente, é ter como verdade deles um mundo criado à parte. E nós tivemos que nos reinventar. Nós estamos nos reinventando. Nós estamos vencendo. Não foi fácil. Ganhar do Bolsonaro uma reeleição, gastando bilhões, só mesmo o Lula seria possível. E a partir dessa vitória da democracia, eu acho que nós estamos nos reinventando. Eu acredito na reinvenção. Tá certo. Cacai, eu agradeço muito pela sua participação no programa, por você ter disposto aí a conversar conosco por mais de 1 hora e também por todo o seu histórico de defesa do Estado Democrático de Direito. É sempre bom
ressaltar isso, né? O Cacai sempre esteve presente nos momentos mais difíceis do país, né? Na Lava Jato, na prisão do Lula, no impeachment, no governo Bolsonaro, sempre se colocando na defesa do Estado Democrático, e acho que isso é fundamental. Muito obrigado, Cacai. Agradeço muito a vocês. É muito interessante notar, eu falo sempre isso, especialmente com meu filho, que no Brasil de hoje, estar do lado certo vira notícia. A gente deveria ter a maior facilidade para falar o seguinte: o que você fez a vida inteira? Eu defendi o Estado Democrático de Direito, eu defendi a Constituição. Isso não deveria sair em lugar nenhum, mas eu agradeço e elogio a vocês, porque foi através dessa imprensa independente que nós conseguimos ter voz. Senão, nem voz teríamos. Muito obrigado. Eu que agradeço, e agradeço também aos meus colegas de bancada. Antes de só encerrar o programa, eu vou pedir só para o Barrocal falar se ele tem algum convidado amanhã no Poder em Pauta. Tem, Barrocal? Tenho sim, Rodrigo. Amanhã, 4 da tarde, eu entrevisto Guilherme Mello, ele que é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Vai ser uma entrevista sobre o que esperar da economia brasileira nesse ano de 2024. Projeções do governo e do tal do mercado indicam que vai ser mais devagar a economia esse ano do que foi no ano passado. E, portanto, é de se imaginar que o governo tem alguma carta na manga para impedir que isso aconteça. Vamos abordar isso com o Guilherme Mello também. E um outro tema importante também, de particular interesse para mim, é que, no final do ano, essa secretaria do Guilherme Mello fez uma análise sobre a declaração do imposto de renda de 2023. 38 milhões de brasileiros entregaram declaração de imposto de renda no ano passado. E quando a gente observa a concentração de renda e de riqueza, temos, mais uma vez, um retrato brutal do que é o Brasil. 1%, por exemplo, mais rico, abocanhou 32% do patrimônio declarado e 24% da renda declarada. Tá certo, Barrocal. Eu confesso que na hora que você falou que era um tema de interesse particular e mencionou o imposto de renda, eu já imaginei que a sua declaração estivesse retida e ele ia dar um jeito de liberar, viu? Não tenho tido problemas com o leão, declaro tudo bonitinho, conforme manda a lei há muitos anos, para não dizer que sempre na minha vida foi assim. Tá certo, Barrocal. Bom, mais uma vez eu agradeço a presença do Barrocal, da Mariana, do nosso convidado Cacai e de todos que nos acompanharam nesse programa. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento, mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros.
E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça a sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.